Senhor Supremo, Deus de toda a criação, em espírito e verdade, eis a nossa adoração. Cantai ao Senhor um cântico novo, música bem na congregação. Cantar ao Senhor, cantai com alegria e temor, cantai com fé, cantai ao Senhor, música bem na congregação. Cantar ao Senhor, cantai, cantai, cantai com fervor e com ambiente, cantai ao Senhor, música bem na congregação. Cantar ao Senhor, cantai sozinho e na comunhão, cantai no corpo, dobra da unção, música bem na congregação. Cantar ao Senhor, cantai ao Senhor um cântico novo, música bem na congregação. Cantar ao Senhor, cantai com alegria e temor,
pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre, Me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. essa própria vida, a força que há em mim. Tu és o Filho de Deus que me ergue pra vencer, Senhor de tudo em mim. Já ouço a tua voz me chamando pra viver uma história de poder. Remove a minha pedra, Me chama pelo nome, muda minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma minha vida, me faz um milagre. me toca nessa hora, me chama para fora, remove a minha pedra. Me chama pelo nome. Vamos cantar juntos? Muda minha história, ressuscita os meus sonhos. Se coloque em pé, por favor. Transforma minha vida, Me faz um milagre, me toca nesta nessa hora, me chama para fora. ressuscita-me. O Mestre está nesse lugar. O Mestre visitou esse lugar. O Mestre se achegou a esse lugar. A palavra de Deus diz: chegai-vos a Ele e Ele se chegará a vocês. E é o que nós fazemos essa noite no nome de Jesus. E o Mestre Jesus está nesse lugar. Então talvez você, como Marta e Maria, esteja cultivando no seu coração um luto, uma perda, algo esteja enterrado, algo esteja perdido. Talvez nesse momento, essa noite, algo esteja soterrado, entulhado e desacreditado. E você quer pedir ao Mestre um milagre. E essa é a noite para você fazer isso. E você dizer ao Mestre que você precisa dele, que você já bateu em tantas portas e encontrou não, você já foi a tantas pessoas e encontrou desprezo, mas hoje você está tomando uma iniciativa de ir ao Mestre. Por isso vamos cantar isso: Mestre, eu preciso de um milagre, mais uma vez apenas, para que a gente possa dizer, para que a gente possa celebrar esse nome,
e para que a gente possa colocar diante dele as nossas necessidades. Cante conosco: Mestre, eu preciso de um milagre, transforma a minha vida, meu estado. Deixe Deus transformar a sua vida, você por completo essa noite. Vamos dizer: Mestre, eu preciso de um milagre. Você precisa disso? Qual é o seu milagre? Qual é a mudança que você precisa na sua vida? Faz tempo que eu não vejo. Talvez você esteja vendo o luto, a dor, os sonhos cancelados. Mas nós temos uma experiência na Bíblia. Lázaro ouviu a sua voz. Quando aquela pedra remover, você novamente verá a luz. E essa pedra pode remover hoje. Hoje, Mestre, precisamos desse milagre. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o teu nome tem todo o poder. Se você precisa de um milagre, levante as suas mãos e diga assim: remove a minha pedra. Remova, Senhor. Me chama remova pelo essa nome. Noite as pedras que estão no nosso caminho. Muda a minha história. Muda a nossa história. Ressuscita os sonhos que foram cancelados. Transforma a minha vida. Me faz um milagre. Me toca nesta hora. Me chama para fora. A última vez. Move a minha pedra. Só a igreja. Só você dizendo isso. Ressuscita. Forma a minha vida. E faz um milagre. Ressuscita. A presença do Espírito Santo está em nosso meio. Ele está aqui nesse lugar para ressuscitar sonhos. Ele está aqui nesse lugar para transformar vidas. Ele está aqui para tocar a sua vida, transformar a sua história. Ele está aqui para restaurar o seu coração. Ele está aqui para alimentar a sua fé e trazer ânimo onde há desânimo, luz onde há trevas, alegria onde há tristeza, cura onde há dor. Por isso, essa noite, creia no milagre especial de Deus em sua vida. Creia no milagre de Deus alcançando você onde quer que você esteja. Creia no milagre de Deus visitando o seu casamento, visitando a sua saúde. Você que está enfermo aqui essa noite, creia que o milagre do Senhor está à sua disposição. Se aproprie pela fé. Cancele o pessimismo, cancele as palavras contrárias, cancele o diagnóstico negativo e declare sobre a sua saúde a cura de Cristo. Pai, no nome de Jesus, visita enfermos e enfermas aqui essa noite. Nós profetizamos a unção de cura nesse lugar. A tua palavra diz, ó Deus, que nós oraríamos pelos enfermos e eles seriam curados. E, ó Deus, nós estamos confiando no poder da tua palavra e liberamos a unção do Senhor, milagres, dons de cura, de poder, de manifestação de maravilhas nesse lugar, nessa noite, nesse momento, porque nós viemos, ó Deus, ao lugar da cura, nós viemos à casa do pão, nós viemos ao lugar da restauração, nós viemos, ó Deus, à casa do médico dos médicos, e nós viemos aqui para dizer que precisamos desse milagre, e não podemos sair daqui sem ele, Pai. Não podemos sair dessa noite sem a certeza de que o Senhor está no controle, de que o Senhor está conduzindo, de que o Senhor está determinando a tua palavra sobre nós, contra toda a influência do mal, contra toda obra contrária. Maior é o Senhor que está em nós, maior é o Senhor que resplandece a tua luz sobre nós, do que qualquer trevas que venha para nos abraçar. Nós declaramos nesse lugar, pela fé, pelo princípio da palavra do Senhor, que se podemos crer, tudo é possível que crer. Nós declaramos cura em organismos doentes, cura em saúdes debilitadas. Nós profetizamos cura nesse lugar. Nós profetizamos libertação nesse lugar, libertação de vícios, de escravidões. Nós libertamos em nome de Jesus Cristo Todo-Poderoso. Nós profetizamos a liberdade do Espírito Santo nesse lugar.
Nós profetizamos o milagre da restauração da confiança, da restauração da paz, da restauração da alegria, da restauração da vida, da restauração do conhecimento de Deus. Nós profetizamos essa noite. Remove a pedra, chama-nos, ó Deus, a cada um pelo nome, e diz para Maria, para o João, para o Fernando, para a Michele, para o Marcos, para o Joaquim, para a Bruna, diga para eles, diga o nome e chama para fora. Escute o Senhor te chamando essa noite. Escute o Senhor te chamando essa noite. O Senhor está te chamando para fora. Chega de túmulo, chega de trevas, chega de escuridão, chega de não ver a luz raiar. Deixe Deus transformar a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Se você crê nisso, você pode abraçar a pessoa perto de você e dizer: receba isso em nome de Jesus. Receba em nome de Jesus. Receba. E você que nos assiste pela internet também, vem mais perto aqui, ó. Pode dar um zoom aqui, vem pertinho aqui, ó. Receba em nome de Jesus a cura de Deus, o milagre de Deus na sua vida onde você está. Nós queremos ouvir o seu testemunho ainda aí, acompanhando conosco em oração também a nossa celebração. Deus abençoe. Depois que você cumprimentou essas pessoas lindas, cheirosas e maravilhosas, você pode se assentar. E nós gostaríamos de passar alguns avisos para vocês antes de continuarmos com a nossa celebração. Pode deixar aceso. Eu quero passar alguns avisos para vocês enquanto o Everson vai projetar para mim. Queridos irmãos, vocês que são membros da nossa igreja e estão aqui, não tiveram oportunidade de vir no domingo, nós estamos refazendo esse aviso. Teremos o batismo infantil, no dia 30 de julho, que será num domingo à noite, e será realizado pelos pais aos filhos. Nós batizamos as crianças, mas são os pais que apresentam os filhos ao batismo. Na nossa comunidade, nós batizamos crianças e explicamos o porquê batizamos. Há um princípio bíblico para o batismo infantil e nós temos convicção de que isso insere a criança nos privilégios do reino do Senhor. O batismo infantil não traz salvação, porque criança não precisa de salvação, porque ela é criança. Nós entendemos que a criança, quando ela é levada pelo Senhor no período da infância, ela é levada direto ao Senhor. Nós não batizamos como outras religiões para livrar do pecado, porque nós acreditamos que o que lava do pecado é o sangue de Jesus. O batismo é a água que derrama sobre nossos corações para simbolizar que nós somos de Jesus. E nós batizamos criança na nossa comunidade como símbolo de que ela faz parte do povo e do reino de Deus. Então você que é membro da nossa igreja, ou você que está fazendo a classe nossa de novos membros e quer batizar o seu filho até 11 anos de idade, quer apresentar ao batismo, criança até 11 anos de idade, você pode dar o seu nome para a Edilane, nossa secretária, ao final da celebração, e dizer: olha, eu quero batizar o meu filho, quero batizar a minha filha. Nós teremos uma reunião para explicar todos os detalhes disso e mostrar para você o porquê praticamos esse princípio na nossa comunidade, tá bom? É só dar o seu nome, o nome seu, e depois nós faremos a ligação para poder agendar a nossa reunião. Próximo aviso, está chegando aí a escola bíblica de férias, né? Cadê as crianças da igreja? Levanta a mão as crianças da igreja, me vê. Cadê vocês aí? Nossa, tem tão pouquinho hoje. Cadê as crianças da igreja? Oi, Heitor, Ana Luísa, está dormindo, Tô? Aí, olha lá o Lucas lá atrás, legal. Escola bíblica de férias para vocês, crianças de 4 até 11 anos, dia 12, 13, 14, quarta, quinta e sexta agora de julho. As férias estão chegando e nós queremos abençoar você, papai e mamãe. Você que a criançada vai ficar lá em casa, nas férias, você não sabe o que fazer, se chama tio, vizinho para cuidar no período de trabalho. Nós estamos dando uma alternativa para você. Leve o seu filho e sua filha para ser abençoado na escola bíblica de férias, tá? Terá brincadeira, lanche, música, filme, oficinas, culinária, vai ter jardinagem, vai ter tanta coisa linda que vai acontecer naquele lugar. E eu queria que você fizesse a inscrição do seu filho. A questão é a seguinte: as inscrições são limitadas. O nosso espaço, o ano passado, ele ficou muito amplo, e esse ano nós decidimos por uma quantidade de crianças, e vamos fazer um corte. Quanto antes você fizer a sua inscrição, e quanto antes você fizer um acerto da inscrição, mais garantias de você, seu filho, ter condições de estar conosco. Por quê? Porque o volume de crianças, a quantidade que o lugar comporta, pode prejudicar o nosso trabalho. Então nós vamos fazer uma linha de corte, e quanto antes você fazer essa inscrição do seu filho de 4 a 11 anos, você garante a vaga. Pastor, eu tenho 2 filhos, R$40 fica pesado. Converse com a nossa equipe, diga: eu posso pagar de um filho. Ou eu não posso pagar, eu gostaria de pagar, mas estou desempregado, estou vivendo aí com uma cesta básica que me deram. O seu filho tem que ir nessa EBF.
E não será por questões financeiras que ele não irá. Então você que não tem condições financeiras e sabe disso, você não precisa constranger. Você só vai chegar e vai falar para a Dani, para as meninas lá da inscrição, e vai falar: eu não posso pagar, tá bom? Só isso. Ela não vai pedir explicação, não vai pedir comprovação de renda, não vai perguntar se você está com celular novo. A gente confia na sua consciência. E de que você não pode, não pode, mas o seu filho, a sua filha irá conosco, tá bom? Então, no final, já faz a inscrição. Se quiser acertar hoje, acerta, mas já faz para poder garantir a sua vaga do seu filhinho, da sua filhinha, tá bom? Vai ser especial. Barbaracá, eu acabei de ter uma reunião com alguns pais. Se você não veio na reunião, você tem a oportunidade de pegar o nosso folheto no final com a Edilane da nossa celebração. Você que quer apresentar o seu filho para o Barbaracá e preencher esse folheto e trazer para mim, tá bom? O quanto antes, para a gente poder fazer a cerimônia de Barbaracá. E nós estamos preparando uma viagem missionária para a aldeia Sassoró, e nós precisamos lá de profissionais e de pessoas voluntárias na cozinha, para fazer recreação com as crianças, para cortar cabelo, o que mais? Para fazer atividades com os homens, com as mulheres, para fazer manicure, pedicure, tantas outras coisas. Se você quer fazer uma viagem missionária, ter uma experiência de serviço numa aldeia indígena, nós vamos fazer isso em setembro. A data ainda não é entre a penúltima e a última semana de setembro. Estamos acertando detalhes, mas é sexta, sai daqui de manhã, é sábado e volta domingo, depois do almoço, chegando aqui por volta das 6 horas da tarde, tá bom? Se você quer colocar na sua agenda, se interessa, é só falar com a Edilane, dar o seu nome, que em breve a gente vai falar com você também. A gente precisa de um número mínimo de pessoas, e se a gente não atingir o número mínimo de pessoas, não tem como ir, porque fica inviável a questão dos custos e dos gastos que nós teremos lá, tá? Então a gente conta com vocês. É isso? Acabou? Acho que acabaram os seus avisos. Eu queria... Tem mais alguma coisa? Não, né? Então beleza. Pessoal, nós vamos devolver nossos dízimos e as nossas ofertas. Eu quero que você faça isso com muita alegria. Ontem eu fui ministrar em Dourados. Eu estava lá em Dourados, preguei no culto domingo à noite, saí de madrugada, preguei em Dourados, hoje de manhã voltei aqui. E assim, foi muito legal o que um pastor disse lá a respeito do dízimo e oferta. Eu gostaria de compartilhar com você. Fazer a coisa certa nem sempre significa fazer da maneira certa. Por exemplo, dar o dízimo é a coisa certa ou errada? É certo. Mas se você der o dízimo com tristeza, você está fazendo a coisa certa de maneira errada. Eu acho interessante isso quando ele falou. Então o que nós queremos aqui, um princípio que nós estabelecemos na nossa comunidade, é que você faça a coisa certa da maneira certa. Como que você faz? Com alegria, com disposição, com generosidade, sabendo que Deus tem suprido, abençoado, e você pode abençoar essa IBF para as crianças carentes, você pode abençoar esse tempo, você pode abençoar as nossas atividades, os programas sociais da igreja, a congregação, a equipe, nós temos funcionários, você pode abençoar. Então, faça a coisa certa. Dízimo e oferta é a coisa certa para você fazer, e há um princípio na coisa certa. Você fizer, há um princípio de bênção, mas o melhor é fazer a coisa certa da maneira certa. Vem entregar com alegria, vem entregar com generosidade, dando o seu melhor para Deus e fazendo isso com disposição de coração. Amém? Vamos ficar em pé enquanto nós cantamos essa canção com muita alegria. Eu sou grato por tudo que eu tenho, até o salário que Deus me dá. Então você vai vir à frente, devolver seu dízimo e sua oferta da maneira certa, tá bom? Senhor, nós só temos motivos de gratidão pelo maior tesouro que Tu nos deste. Temos família, temos alegria em todo o tempo, temos amigos, temos irmãos. Eu sou grato por tudo que tenho, tesouro maior desse mundo me foi dado com herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo o tempo. Cadê as palmas? Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar
a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. Eu sou grato por tudo que tenho, o tesouro maior deste mundo me foi dado como herança eterna, maior prova de um amor tão profundo. Tenho vida, alegria em todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Pois Jesus, meu amigo verdadeiro, e fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo será sempre minha canção. E eu Só isso. Eu queria fazer um exercício com você antes de chamar as crianças aqui à frente. Nós falamos, eu sou grato por tudo. O que você tem para agradecer? Eu tenho muitas coisas para agradecer. Às vezes a gente fica pedindo tanto e esquece de agradecer. Eu queria que você selecionasse aí pelo menos 2 coisas para agradecer na sua mente. O que você tem? Eu tenho para agradecer minha família, eu tenho para agradecer essa comunidade, eu tenho que agradecer esses meus irmãos do louvor, agradecer gente que deixa o seu trabalho, vem direto, ali está o Abner, até com a roupa da empresa, o Vinícius que veio correndo para chegar a tempo. Tem tanta gente aqui que deixa o trabalho mais cedo correndo. Eu sou grato por essa equipe, eu sou grato por você estar aqui. Tantas coisas eu tenho para agradecer pela saúde, ainda que debilitada hoje, mas uma saúde que Deus tem me dado para estar aqui. Eu queria que você selecionasse 2 coisas para você agradecer. 2 coisas. Que nós vamos fazer um exercício para você ver como é bonito. Imagine só como isso deve chegar ao céu. Imagine só como isso deve aparecer no céu. Veja só. Som. Ei. É uma bênção hoje. Irmãos, eu quero que vocês orem pelo som da Terça da Esperança. Eu só não sou grato pelo som, entendeu? Esse precisa de intercessão, mas está uma bênção. Então nós vamos fazer um exercício. A hora que eu penso em 2 coisas que você vai agradecer e você vai ver como isso deve chegar no céu. Eu vou contar 1, 2, 3 e nós vamos falar tudo ao mesmo tempo, 2 coisas para agradecer.
Imagine só como isso deve bombardear o céu de gratidão, de graça, de amor adiante de Deus. Vamos fazer isso? Pense em duas coisas que você tem para agradecer: saúde, amigo, família, alegria, trabalho, salário, igreja. O que você vai dizer? Então vamos lá? E eu quero que você fale alto, não quero que você fique, não, quero que você fale alto que eu vou falar. Duas coisas. 1, 2, 3 e já! Imagine isso chegando lá no céu e a gente dizendo: obrigado, Senhor, obrigado, Senhor, obrigado. E uma das formas bonitas de dizer que Deus é bom é aplaudindo Ele. Faça isso também. Isso. Aleluia. Deus é bom, gente. Deus é muito bom. É tão bom servir a Deus. Crianças de 3 a 8 anos podem vir aqui à frente. Nós vamos orar com vocês. Crianças de 3 a 8 anos, vem aqui à frente. E também a nossa equipe de intercessão já pode ir se posicionando, que a gente vai começar a orar por você que está em campanha juntamente conosco. Crianças de 3 a 8 anos. Isso. Cadê o pastor João? Pastor João, ora pelas nossas crianças, por favor. Se você não veio no sábado passado, nós tivemos uma linda celebração aqui de jubilação do pastor João, completando 70 anos de idade. Se você ainda não teve a oportunidade de dar parabéns para ele, está de tempo ainda, né, pastor? Foi dia 24, ore por ele, abençoe a vida do pastor, dê um parabéns para ele. Ele completou 70 anos e fez a cerimônia de jubilação no sábado. Foi um dia muito legal aqui, tá? O pastor João vai orar. Pai, em nome de Jesus, nós abençoamos as nossas crianças e declaramos que elas são do Senhor, ó Deus, que o Senhor as tem no seu coração. Esteja com elas agora, neste culto, neste momento de aprendizado da Tua Palavra. Abençoe as facilitadoras, ó Deus, unja seus lábios, para que através do Teu Santo Espírito fale a estes coraçãozinhos, em nome de Jesus. Amém. As minhas crianças vão saindo e nós vamos orar por segunda, terceira, quarta semana de campanha. Segunda, terceira e quarta semana de campanha. Vem aqui à frente rapidinho que a gente quer interceder e abençoar enquanto esse louvor canta. Não se assente. Continue adorando ao Senhor, acompanhando essa ministração que será projetada aí no telão. Aleluia. Eu creio que todos estamos no mesmo nível. Eu gostaria muito que a igreja louvasse com a gente essa canção. Fizéssemos um grande coral, amém? Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Sem o som forte, se eu estou, Deus me ama. Eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho para morrer em meu lugar. Deus me ama e seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama e Ele está sempre de braços abertos para mim. Mesmo sem
mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo um falho, Mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se sou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. sem o teu amor, sem o teu perdão, O que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama. E seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. E Ele está sempre de braços abertos para mim. Deus me ama. E o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. E Ele está sempre de braços abertos para mim. Amém. Você pode se assentar, por favor? Ei, som, teste. Ei, som, teste. Vai ajeitando aí para mim, por favor. Som, teste. Som, teste. Ei. Gente, nós estamos falando aí sobre esse tema diário de um vencedor e já estamos encerrando. Nós temos a previsão aí de, na próxima semana, fora essa semana, né, no mês de julho, a gente começar uma nova série de mensagens. Eu gostaria de extrair mais algumas lições com vocês sobre a vida de Josué, alguns aprendizados que nós podemos ter em relação a esse homem. Primeiro, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre os princípios da vitória. Nós estamos falando que todo guerreiro, ele é movido por situações, por experiências, por ocasiões, onde ele sabe se comportar para extrair o melhor de situações de crise. Um guerreiro, ele é um estrategista. A arte da guerra mostra que ele sabe conhecer o território inimigo, mas ele também sabe conhecer os pontos fortes do seu exército. Ele sabe associar o uso das armas, como também sabe explorar os pontos fracos. Ser um guerreiro bom e vencedor, segundo a lógica da arte da guerra, é saber conectar conhecimentos e poder usá-los ao seu favor. Josué é um guerreiro. Josué é esse que vai em busca de uma terra prometida. Ele atravessa o Jordão e agora ele tem a responsabilidade de buscar a terra que Deus havia prometido para o povo de Israel, chamado Canaã. E você sabe, nós já falamos sobre isso. Todos nós temos uma Canaã que queremos chegar, mas todos nós temos um Jordão pelo qual atravessar. Todos nós temos uma Canaã que queremos chegar, mas todos nós temos um Jordão pelo qual devemos atravessar. O Jordão é o desafio. O Jordão é o mistério, o Jordão é a dificuldade, o Jordão são os obstáculos. O Jordão se relaciona ao meu interesse de superar meus medos. E Canaã é o lugar da minha vitória, da minha bênção. Então você hoje está aqui nessa condição. Todos nós, estamos aqui diante de um desafio.
passar de um estágio para outro para alcançar aquilo que nós achamos que é importante para a nossa vida. Queremos um melhor casamento, queremos filhos mais abençoados e obedientes, queremos uma melhor colocação profissional, queremos uma saúde melhor, queremos uma vida mais alegre, mais disposta, queremos uma vida com menos problemas e menos sofrimento. Todos nós estamos em busca de algo que possa nos posicionar a um lugar, a um platô de alegria, de vitória, de sucesso, de realização. Quem não quer isso? E o importante de a gente saber é que Deus quer isso para a gente. Deus se interessa em prover isso para nós. Deus deseja que isso aconteça para você e para mim. Deus interessa que nós estejamos nesse lugar de bênção. Porque Jesus disse em João 10:10, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Deus não quer uma vida medíocre para você. Deus não quer uma vida abaixo da média para você. Deus quer uma vida na média do reino, na média da bênção, da plenitude, da alegria e da satisfação que Ele tem para te dar e que Ele tem para te oferecer. Agora, nós somos os responsáveis por muitas das escolhas e decisões que fazemos que nos levam para longe da terra prometida. Por desconhecermos a arte da guerra espiritual, por desconhecermos a arte da guerra da fé, por desconhecermos a arte da guerra da perseverança, da disposição, da disciplina, da oração, a guerra da santidade, por desconhecermos todos esses instrumentos bélicos no mundo espiritual, por desconhecermos, a gente não avança para Canaã. Ficamos do lado de cá do Jordão, contando os gigantes, olhando para os guerreiros, atemorizados diante das ameaças e simplesmente deixamos de viver o melhor de Deus para nós. Então nós nos enquadramos na vida de Josué. Nós aprendemos com a vida de Josué. E o que ele mais me traz de orientação e de princípio é que existem situações que eu posso tirar lições e posso aplicar. Bom, inteligente, você sabe, não é aquele que aprende com erro. O pessoal fala que o cara aprendeu com erro, o cara é inteligente. Inteligente é quem aprende com erro dos outros. Ele não precisa errar para aprender, ele já aprendeu com dos outros. Esse é o sábio. Inteligente é quem aprende com o próprio erro. Sábio é quem aprende com o erro dos outros. Ele sabe fazer isso e sabe interconectar esses conhecimentos. Ele errou e esse é o caminho para que eu possa seguir para não errar como ele. Josué errou, Josué falhou, Josué escreveu no seu livro quais foram os passos que ele deu em falso que podem nos ajudar a alcançar Canaã sem tropeço, sem sofrimento, sem perdas, sem ficarmos longe de Deus. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite. Os princípios para a vitória. Mas o que é um princípio? O que significa essa palavra? Princípio, pastor, é aquilo que começa. Ótimo, é a primeira definição. Mas a segunda definição de princípio é que serve de base de alguma coisa. Causa primeira, raiz, razão, alicerce, fundamento, ditame moral, regra, lei. Tudo aquilo que é princípio é regra, é lei, é uma relação de causa e efeito. Queridos, quando eu falo dos princípios da lei de trânsito, eu estou falando de uma relação de causa e efeito. Eu não estou falando só uma relação de causa. Por exemplo, vamos dizer que eu fale para você que nós temos o princípio da lei de trânsito de ultrapassar farol vermelho, ou de ultrapassar em faixa contínua. Bom, a causa é ultrapassar em faixa contínua. A causa é passar em sinal vermelho. Então essa é a causa. Mas se for só causa, não é princípio. Porque todo princípio ela tem uma consequência, um efeito. Então, o guardinha lá na frente falando para você, já com aquela cara de bons amigos, como se ele fosse o seu melhor amigo de infância, como se ele tivesse visto um longo amigo, ele com a cadernetinha olhando você na faixa contínua, diz, meu amigão, pra cá por favor. E aí uma multinha de R$1.350, né, por ultrapassar em faixa contínua, ele vai para você com a maior alegria dizendo, o senhor fez algo errado. A causa é ultrapassar em faixa contínua. O efeito é a multa que ele vai te dar por ter feito isso. Isso é um princípio da lei de trânsito. Não ultrapasse em faixa contínua. Esse é um princípio, é uma regra, é uma lei, é um alicerce da lei. Mesma coisa com o farol vermelho. Então, não adianta a gente querer falar que um princípio, ele gera uma outra atitude. Por exemplo, eu passo em faixa contínua e lá na frente tem um guarda me esperando para me parar e falar, eu quero parabenizar o senhor pelas ótimas condutas que o senhor tem tido e gostaria de dar aqui uma premiação. O senhor esse ano não vai pagar o IPVA por o senhor estar sempre passando em faixa contínua. Parabéns, siga a viagem. Você acha que isso acontece? Porque o princípio da quebra de regra é a punição. O princípio da quebra de uma causa é o efeito. Por isso o princípio é sempre relacionado a causa e efeito. Aquilo que eu faço eu recebo de volta. Eu dou e tenho de novo.
E o Josué aprende sobre isso. E nós desaprendemos sobre isso. E por isso que eu trago Josué de novo, para a gente poder experimentar o que isso significa. Porque nós baseamos a nossa vida, às vezes, em opiniões e em conselhos, mas não em princípios. O guerreiro que sabe articular, para ser vitorioso, ele sabe utilizar bem o princípio. E ele foge das opiniões e dos conselhos que podem ser contraditórios àquilo que é princípio. Deixa eu explorar um pouquinho mais com você sobre isso. A sabedoria de um vencedor é o seguinte: ele não anda apenas em opinião, ele não passa pelo caminho do conselho, mas ele vive articulado dentro do princípio. E eu vou ser redundante essa noite intencionalmente, eu vou falar o princípio do princípio, tá bom? Porque essa é a realidade, a regra do princípio para a gente essa noite. O que é uma opinião? E às vezes a nossa vida ela é sustentada, pautada em opiniões. Uma opinião é mais ou menos assim: você chega com um namorado novo, para amiga, e fala para o namorado, esse é meu namorado, e tal, a apresentação, e o namorado vai embora. Aí você louca para saber o feedback da amiga, você fala: o que você achou dele? Aí ela fala assim: achei ele meio feinho, né? Isso é um princípio, um conselho ou uma opinião? É uma opinião dela. Pode ser feio para você, mas para mim é lindo, eu vou casar com ele, né? Então, esse é a opinião. Opinião não depende de mim, não depende de circunstâncias. É uma coisa particular da pessoa. A pessoa ela não tem nenhuma experiência antecedente. Ela simplesmente diz: eu acho que não é assim, a minha opinião é essa, ele é feinho e pronto, é meu. Você pode ter a sua, mas é meu. Agora, o mesmo exemplo. Você chega, apresenta o namorado para sua amiga e sai, e daí você fala assim: esse é o meu namorado. Ele acabou de sair de um casamento porque batia na esposa. E eu estou feliz com ele. E aí a sua amiga olha para você e diz assim: se ele batia na esposa, é provável que ele bata em você também. Isso aqui é uma opinião, um conselho, é um princípio? Conselho, baseado em experiências, baseado naquilo que ela pensa e imagina, dizendo: bom, se ele bate na esposa, o que me faz acreditar que ele não vai bater em você também? A não ser que ele tenha passado pela cruz, uma transformação real e verdadeira que a gente acredita. Mas baseada na experiência, ela toma um conselho e diz: olha, eu acredito que esse não seja o melhor caminho. Não tem a ver com o princípio. Não é que todo homem que bate em mulher, ele vai bater em todas as mulheres. Que bateu na ex-esposa, que bateu na mãe, vai bater. Não é um princípio, mas é um conselho. É uma experiência. É possível que aconteça. Mesma coisa, o camarada traía todo mundo. Aí está namorando você, você acha que ele não vai trair você. Se ele não passou pela cruz, o conselho diz que você também vai entrar na zona de confronto. Que você também vai entrar na zona do rodo, como costuma dizer. Se você não levar até a cruz e não levar até a experiência com Jesus, o caráter, o hábito do cara vai provavelmente levar. Provavelmente, porque não é um princípio, é um conselho. Pode ser que ele ame você de uma maneira tão especial que agora decida, enfim, tomar postura de homem, né? Mas, enfim, a nossa vida às vezes é baseada em opinião dos outros. O que eu faço? Na minha opinião, você devia sair da empresa. Na minha opinião, entendeu? Isso não está dando dinheiro. Na minha opinião, isso não é coisa de fazer, né? Não iria na igreja. A gente baseia muitas das nossas decisões em opinião. Isso é um perigo, gente. Porque isso é da pessoa. Ela tem essa opinião e não nós. Ela criou isso. Outros de nós tomamos conselhos, às vezes contraditórios. Por exemplo, eu já aconselhei diversos casos de homens que chegaram ao gabinete e que estavam com crise com a sua esposa e foram conversar com um amigo. E o amigo deu um conselho, falou: casamento é tudo igual, rapaz, de vez em quando você dá uma saidinha, relaxa, entendeu? Só não deixa ela ficar sabendo, está tudo certo. Diversas vezes. Isso é um conselho, não é um conselho? Vai lá, cara, dá uma noitada de boa, fica tranquilo, ninguém fica sabendo, você está tranquilo. Você vai ficar bem, sua esposa vai ficar bem, toca a vida, casamento é tudo igual. Isso é um conselho do cara, mas um conselho que quebra uma ordem, um conselho que quebra uma lógica, um conselho que quebra um princípio. Então, eu não posso me basear nem em opiniões e nem em conselhos. Eu tenho que basear em princípios. Tem hora que a opinião é válida, tem hora que o conselho ajuda, mas eu tenho que passar todas essas opiniões e conselhos pelo princípio. E o que é o princípio? O princípio é mais ou menos assim: você chega e traz o seu namorado e fala para sua amiga: esse aqui é o meu namorado, a gente está feliz, e assim, puxa vida, a gente está transando demais, está uma benção nosso namoro. Aí a sua amiga olha para você e diz assim: você sabe que você está vivendo em pecado. Relacionamento sexual antes do casamento é pecado e isso não vai dar certo. E aí você diz: não, porque na verdade eu não quero sua opinião, não quero um conselho. Ela disse uma opinião, um conselho ou um princípio? Um princípio da palavra de Deus, que você deve deixar pai e mãe, unir-se à sua esposa e tornar uma só carne.
Então, você está vendo como que às vezes a gente está tomando muitas decisões equivocadas e a gente quer que Deus abençoe? A gente quebra princípio e quer que Deus abençoe. Chega um casal de namorado, que eu não posso chamar casal de namorado, eu só chamo, pessoas que estão se conhecendo para o casamento. Chega aí uma pessoa e fala assim: pastor, ora pelo meu namoro. Eu não oro por namoro, irmãos. Eu não oro, por quê? Namoro não é um princípio da Bíblia. Você não vai encontrar namoro em nenhum lugar da Bíblia. Eu namorei 4 anos. Mas para um oriental ver uma pessoa beijando na rua, e ainda mais tendo sexo antes do casamento, é um absurdo. Como é que é isso? Porque lá é contrato de casamento, é só depois que realmente faz o contrato, paga o dote. E a Bíblia é da cultura oriental. E não existe namoro na Bíblia. Então aí vem um casalzinho de namorado e fala assim: pastor, ora por nós para Deus abençoar o nosso namoro. Eu falo: você é doido? Eu não coloco minha mão no fogo por você, mas nunca. Porque quem é o responsável de abençoar o namoro é você. É você pela sua postura de santidade, de respeito, de consideração. É você levando uma vida séria com essa pessoa que você está conhecendo, que você vai abençoar. Você está semeando para o casamento. O que é isso agora? A gente de ocidental chama de namoro, mas na verdade é um relacionamento que você está tendo para conhecer para o casamento. Então, aí o camarada vem, o cara está transando com a namorada, o cara está traindo a namorada, o cara está, entendeu? Enganando a namorada, enganando o namorado, pegando o vintão do pai escondido para pagar um lanche, todos aqueles princípios. Aí o cara quebrados, aí ele chega e fala: pastor, eu quero que meu namoro seja uma bênção, minha família seja uma bênção. Irmão, não dá certo, porque você quebrou um princípio, e o princípio traz consequência. E olha só que interessante como a gente se perde nisso. E aí a gente quer que Deus abençoe uma quebra de princípio. Deus não abençoa princípios quebrados, irmãos. Quer uma bênção no namoro? Use o namoro como instrumento de santidade. Quer uma bênção no trabalho? Não dá para pedir a bênção de Deus explorando funcionário, explorando lucro. Não dá para falar: Deus abençoa o meu comércio, quebrando um princípio lógico que é de respeitar o ser humano na sua integridade. Não dá para dizer: Deus abençoe a minha vida, vivendo num ambiente de promiscuidade e pecado, dizendo: Deus abençoe agora, e vivendo uma tortura espiritual. Então, conselho, opinião e princípio. Se o conselho não está ligado ao princípio e a opinião não está relacionada ao princípio, você pode excluir. O princípio é o fundamento, o princípio é a regra, é a base. E aí o que eu aprendo com isso? Por exemplo, quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Aquele que fica com o pecado escondido não vai prosperar nunca, mas quem deixa, esse Deus abençoa e traz misericórdia. Isso aqui é uma opinião, um conselho, é um princípio? Perfeito, é um princípio. Princípio da palavra de Deus, princípio da verdade de Deus. Quem fica enganando a si mesmo com o seu pecado não pode prosperar. E esse princípio Josué aprendeu aos trancos e barrancos. Por quê? Olha só o que aconteceu na história de Josué. A lição para o guerreiro Josué, o princípio do princípio. Vamos lá. Josué capítulo 7, versículo 1 diz assim: mas os israelitas foram infiéis. Quebra de princípio. Fidelidade é um princípio com Deus. Quebrar o princípio, consequência, com relação às coisas consagradas. Acã, filho de Carmi, filho de Enzine, filho de Zerá, da tribo de Judá, apossou-se de algumas coisas que não podia, e a ira do Senhor se acendeu contra Israel. A consequência: Josué enviou homens a Jericó, a Ai, que ficava perto de Bet-Aven, e a leste de Betel, e ordenou: vamos subir e espionar a região. Quando os homens subiram e espionaram, voltaram a Josué e disseram: não é preciso que todo mundo vai contra Ai, é pequenininha, gente. Vamos enviar só uns 2 ou 3 mil homens para atacá-la. Não precisa mais do que isso. Não canse todo o exército, pois eles são poucos, a gente vai vencer. Afinal de contas, Deus já deu vitória muito maior para nós. Vamos lá um pouquinho. E aí o texto diz: por isso cerca de 3 mil homens atacaram a cidade, mas os homens de Ai os puseram em fuga, chegando a matar 36 deles. Eles perseguiram os israelitas desde a porta da cidade até Sebarim e os feriram na descida. Diante disso o povo desanimou completamente. Ou seja, vamos vencer? Não vencemos. Meu Deus, por que está fazendo isso? Você não está assim? Você não está desanimado? Não está desanimado? Está desanimado com algumas coisas da sua vida? Não está desanimado do trabalho que não flui? A profissão que não vai? Parece que tudo está andando para trás? Eu queria que você fizesse uma autorreflexão. Será que você não está quebrando princípios? Entendeu? Deixa eu dar um exemplo. Você tem um funcionário, você não registra. Depois seu funcionário pega e leva você, depois de 6 meses, a lei trabalhista. E aí você vem na igreja e fala assim: Deus não me ama, Deus não me abençoa. Porque a hora que eu penso que eu vou prosperar, vem uma lei trabalhista, agora eu tenho que pegar todas as minhas economias que eu ia fazer um investimento na minha empresa, agora eu tenho que pagar essa ação trabalhista.
O que aconteceu? Deus é infiel? Não, houve uma quebra de princípio. Você entendeu como é que é? Isso é em todas as áreas da vida, queridos. Não dá para ficar culpando Deus de negligência nossa. Eu sou muito realista em relação a isso. Tem coisas que eu fiz e eu sou culpado de ter feito mesmo. Eu quebrei um princípio. Eu quebrei um princípio. Por exemplo, não emprestarás o teu dinheiro a juros. É um princípio. E assim, quando eu saí de uma comunidade e vim para essa, minha esposa pegou seu fundo de garantia, eu peguei meu fundo de garantia, e nós fizemos um investimento com um amigo. E aí o amigo fez um investimento e tal, e depois ele falou assim, não, e agora eu não vou fazer mais um investimento, eu vou ficar com o seu dinheiro, e ao invés de fazer o investimento, eu vou pagar uns juros para você. Eu falei, beleza, tranquilo. E aí, irmãos, o negócio foi indo, e eu deixei. Um dia eu estava tranquilo, pastor, entendeu? Pastor crente, estava tranquilo, e de repente o Espírito Santo falou assim para mim, bonito, hein, você emprestando dinheiro a juros. Eu falei, não estou emprestando dinheiro a juros. E Deus falou, não, você está emprestando dinheiro a juros, você não está explorando lá o seu amigo, não está pagando uma porcentagem por você por mês. Eu falei, é verdade. E como é que eu quero prosperar na minha vida se eu estou quebrando um princípio? A Bíblia diz, não emprestará teu dinheiro a juros. Ou você empresta, ou você dá, ou você empresta esperando que ele devolva. Mas a Bíblia fala para não emprestar dinheiro a juros. Mas nem juros de poupança, a Bíblia fala para não emprestar dinheiro a juros. Só isso. Ou você dá, ou você empresta sabendo que depois vai dar e vai receber, e você pode sair no prejuízo com isso. Mas eu tenho um princípio. Agora, ou eu dou, ou eu não empresto. Não é? Por que eu vou ficar sofrendo? É um princípio. Então, o povo desanimou porque eles quebraram um princípio. E aí eles começam a falar para Deus. E olha só o que Josué faz. Desculpe. Então Josué, com as autoridades de Israel, rasgou as vestes, prostrou em terra, diante da arca do Senhor, cobrindo de terra a cabeça, e ficou permanecido ali até a tarde. O Senhor disse a Josué, levanta, porque você está prostrado. Olha só o Josué, Deus, a gente perdeu, Deus, eu não tenho bênção, Deus, o Senhor abandonou o seu povo, Deus. Deus olha para Josué e fala assim, Josué, a culpa não é minha, meu filho. Vocês quebraram um princípio. Olha só o que Deus diz. Israel pecou, ponto final. Não tem mais argumentação, não precisa ficar prostrado. Não precisa ficar reclamando com Deus. Ah, Deus é infiel, Deus não tem me ajudado, Deus não olha para mim, Ele prospera o meu vizinho que é ímpio. Às vezes o seu vizinho anda mais certo que você. Porque é um princípio. Ele anda na lei, ele anda na ordem, não quebra os princípios humanos e está prosperando sua empresa. E você que é crente, quebra todos os princípios, não está prosperando. Por quê? Porque Deus não pode abençoar quebras de princípios, irmãos. Deus não pode abençoar quebras de princípios. E não adianta colocar ímpios do lado para fazer uma comparação. Ah, ele tem carro do ano, eu não tenho, ele é um ímpio. Às vezes ele não entrou em financiamento que nem você. Não entrou em juros do cheque especial que nem você. E Deus não é culpado, irmãos. Deus não é culpado de uma má administração financeira nossa, de consumir mais, de aumentar o limite do cartão de crédito, de gastar sem precisar. Eu sempre tenho dito isso. A gente vive uma crise financeira sem precedentes por falta de administração. Gente que ganha menos, gasta mais do que ganha. E aí a gente vai brigar com Deus, Deus não prospera. Eu dou o dízimo e Deus não prospera. Pode continuar dando dízimo, não vai prosperar. Quebrou um princípio de saber cuidar das suas finanças. Agora, é lógico que Deus abençoa você em várias áreas. Só que com um princípio quebrado não dá para prosperar. Israel pecou, Josué. Por isso, a explicação. Eu gosto disso. Deus dá a explicação. Ele pegou das coisas que não devia pegar. E agora por isso, vocês não conseguem resistir ao inimigo. Sabe por que você não está resistindo ao inimigo? Sabe por que a gente está sendo derrotado, humilhado? Dentro da empresa, dentro da casa. As pessoas estão dando de dedo na nossa cara às vezes, nos colocando numa condição de, por causa do nosso caráter falho, por causa do nosso posicionamento equivocado, por causa da nossa constante quebra de princípios, os inimigos estão nos fazendo tornar merecedores do que estamos fazendo. Olha só o princípio do mérito. Irmãos, eu creio que eu atraio aquilo que eu me posiciono. Entendeu? Eu creio nisso. Eu não sou a favor da meritocracia de que Deus dá porque eu sou bonzinho. Não. Deus não. A salvação é de graça, irmãos. Mas tem princípios na terra que eu atraio aquilo que eu me posiciono. Se eu me posiciono como um homem banana na minha casa, que não tenho postura, que não trago a minha família para a igreja, que não oro com meus filhos, o que eu posso esperar da minha casa? O que eu posso esperar da minha casa? Entendeu? É um princípio. O homem é o sacerdote do lar. O homem tem que estar na igreja, buscando a Deus com a sua família. Coisa mais linda ver vocês homens aqui, pessoal. Uma salva de palmas aos homens que estão aqui, por favor. Para vocês. Que coisa maravilhosa ver homem na igreja, porque quando o homem está na igreja, sua família vem também. É um princípio, ele é o teto espiritual da sua casa. E então, atraindo com o seu posicionamento espiritual, ele atrai bênção. Ele atrai bênção.
Ele se alinha a um propósito de Deus. Eu não tenho mérito com Deus para dizer, Deus, o Senhor viu que eu fui bonzinho, agora o Senhor me abençoou. Não, é automático na vida algumas coisas. Outras eu preciso orar, bater a porta, pedir, implorar, e Deus vai trabalhar no meu caráter. E a graça é de graça, essa eu não compro e nem mereço e nunca, que vai ser a salvação em Jesus Cristo. Essas são diferenciações. Não estarei mais com vocês, Deus disse, consequência, não vou estar com vocês. Se não destruírem, olha lá, se não, tem que ter um ajuste de contas, tem que ter uma condição para a coisa melhorar. Eu não vou estar no meio de vocês. Tem gente, pessoal, que está fazendo uma bagunça com a sua vida pessoal e não quer prestar conta, não quer fazer acerto, não quer sair do negócio ilícito, porque está trazendo um lucrinho, não quer sair da promiscuidade no relacionamento. O fulano está pulando de relacionamento e relacionamento. Nunca casa. Aí a irmã vai lá e quer namorar o cara porque acha que agora é a vez dela. Vê que o cara não tem nada. E aí ela nunca atrai princípios para o relacionamento. Opa, é assim, nós vamos fazer assim porque nós vamos casar assim. E aí, se você não destruir o pecado, se você não desfizer o princípio equivocado, a quebra, então você vai, infelizmente, amargar os frutos disso. Por quê, pessoal? Porque de Deus não se zomba. O que o homem planta, isso ele colhe. Gálatas 6:7. Isso aqui é uma opinião, um conselho, é um princípio. Acertou de novo. Princípio. O que você plantar, você vai colher. Quebrou o princípio é causa e consequência. E agora? O que o Josué ensina? Lição do vencedor Josué. Não podemos alcançar vitória quebrando princípios. Você não pode abençoar a sua empresa quebrando princípios do reino, quebrando princípios da legislação. Você não pode abençoar a sua família quebrando princípios de moralidade, de decência, de caráter, de posicionamento espiritual. Você não pode quebrar princípios falando mal da vida alheia, tendo uma língua desse tamanho, prejudicando as pessoas e querer que a sua vida seja um mar de rosas. Não dá para ter bênção, ser beneficiado na vida enquanto estivermos quebrando princípios, irmãos. Esse é um básico, e é o que o Josué ensina. Eu sei que você veio para a terça da esperança, e você queria ouvir, Deus vai te restituir, Deus vai trazer, e aí eu estou falando uma palavra dura dessa para você, mas é o que Deus quer trabalhar na sua vida. Ele quer te tornar autorresponsável por suas atitudes, e parar de fazer culpinha, biquinho com Deus, e falar, a culpa é dele. Se responsabilize pelo caminho que você escolheu, se responsabilize pelo caminho que você trilhou, e tome uma atitude para mudar isso. Tome uma atitude para transformar isso. Essa é a lição do vencedor Josué. Repita comigo. Não podemos alcançar vitória quebrando princípios. E que princípios são esses, pessoal? Quais são esses princípios? Como ser dirigido por princípios? Bom, olha que bonito o Salmo 1, e aqui eu vou encerrar com vocês. Como é feliz, abençoado, próspero aquele que não segue o conselho dos ímpios. Vai lá, faz isso, ninguém vai saber, todo mundo faz mesmo. Como é feliz você que não vai por conselho dos ímpios. Como é feliz você que não imita a conduta dos pecadores. Você não fica no modismo, pessoal. Todo mundo tem, todo mundo faz, eu vou imitar o que todo mundo faz. E nem se assenta na roda dos zombadores. E não fica tomando a opinião deles, dando risada da opinião deles. Ao contrário, sua satisfação está onde? Na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É ali que está a fonte de todos os princípios para a sua vida. Quer ser abençoado, quer ter vida plena, não precisa ir para a igreja, precisa ir para a Bíblia. A Bíblia vai te levar para a igreja, com certeza absoluta, vai te levar diretamente aos pés de Jesus dentro de uma comunidade. Vai fazer isso. Mas você não recebe princípios porque um pregador prega. Você recebe princípios quando você lê a palavra. A palavra de Deus é a fonte de princípios para a sua vida. Quer ter uma vida abençoada e feliz? Lei do Senhor. Não é conselho, não é opinião, não é pregação do pastor. É você ter um contato com essa escritura e saber que ali está a fonte da sua prosperidade, da sua vida. Pastor ajuda, conselhos podem ajudar, opiniões também podem orientar. Mas a palavra de Deus é um princípio inabalável, ela não passa. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. A Bíblia é um princípio eterno. E aí, queridos irmãos, aí vem uma verdade. Como ser dirigido pelos princípios? Simples. Pela palavra da verdade de Deus. Não fiquem em modismos, não fiquem em coisas, em situações, não fiquem em opiniões e nem conselhos. Vá para a palavra de Deus, porque aqui eu vejo na palavra de Deus uma experiência fantástica. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra.
Quer ser bênção? Quer estar plena? Quer estar realizado? Quer estar feliz? Quer estar sem sofrimento? Bom, isso eu não posso prometer para você. Mas se você quer ter uma vida plena, abundante, feliz, próspera em todas as áreas, é princípio. E esse princípio não vem com moralismo. Esse princípio não vem com igrejismo. Esse princípio vem com a palavra de Deus. Ela vai te orientar a ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, um profissional de sucesso, um empresário de sucesso, um cidadão competente e capaz, um homem honesto, íntegro e correto, uma mulher de bênção, uma mulher que usa suas palavras para ser sábia. Vai fazer de você um cristão verdadeiro e genuíno, um discípulo de Jesus. É aqui. Essa palavra é para você essa noite. Deus não pode abençoar, Deus não pode nos dar vitória quando quebramos os princípios. Vamos orar? Vamos ficar em pé? Vamos encerrar nossa celebração. A equipe de intercessão pode vir aqui à frente. E você que quer estabelecer um princípio, o princípio da perseverança. A palavra de Deus diz: batei e abrir-se-vos-á. Você que tem um milagre, uma causa impossível ao buscar de Deus, campanha de oração. Não é um misticismo, não é simpatia evangélica. É campanha, é princípio. A Bíblia diz: pedi, dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á, buscai e achareis. Bata, peça. 7 semanas é um número simbólico para você aprender a depender de Deus. Quer começar uma campanha hoje? Você vai vir com esse pessoal orar aqui à frente, vai pegar um cartãozinho aqui comigo aqui na frente, ou na saída com a Edilane na mesa. É só pegar o cartão, colocar na sua Bíblia e voltar na terça que vem para a gente orar, para que Deus estabeleça princípios eternos na sua vida e prospere o seu coração e sua alma. Você que está na 5ª, 6ª, 7ª semana, pode vir à frente, nós vamos orar com você. E você que vai começar hoje a sua campanha de oração, você que vai começar hoje, pode vir à frente, nós vamos orar com você. E terça-feira que vem, 2ª semana, hoje já é a 1ª. Pode vir à frente enquanto cantamos essa canção e celebramos o nome do Senhor. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim, querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim, a marca da promessa que Ele me fez? E quem vai impedir? Se decidido estou, pois Ele
que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que Ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai? A marca da promessa que Ele me fez. E quem vai impedir? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte Ele mudará diante dos meus olhos. Pai, nós queremos nos alinhar aos teus princípios. Nós queremos nos alinhar à tua palavra. Marca-nos com a promessa, mas marca-nos com a decisão de andar de acordo com a tua promessa e experimentarmos o teu milagre, a tua cura, a tua salvação. Nós oramos, Pai, e nós agradecemos ao Senhor por essa noite tão especial. Sairemos daqui com milagres, mas sairemos daqui também com reflexão. Isso é precioso, porque a nossa vida pode e deve mudar para melhor, e pode mudar para melhor, porque o Senhor veio para nos dar vida em abundância. É essa vida que queremos e é essa vida que perseguiremos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Uma ótima semana em nome de Jesus. Até a semana que vem.